Olá, estava aqui na ONG Ágata. Deixa eu ver se alguém vai entrar para eu poder explicar o que está acontecendo. Aguardando um pronto. Beleza. Vamos ver se deu tudo certo. Agora deu, será? Deu certo. Eu acho que eu tô paradona. Eu tô te vendo. Tô te Certo. ouvindo um pouquinho trancadinho, mas não muito. Mas eu tô te vendo bem. Você consegue me ouvir bem? Eu escuto a senhora bem, só que eu não estou me vendo direito. Vem cá, tá como se fosse a minha imagem paralisada. Mas como é que tá pra você? Eu tô me mexendo? Aham, eu vou te convidar de novo, então. Tá. Eu vou fazer o convite. Eu tô me mexendo, o pessoal disse que tá bom. Vamos lá, Agatha. Vamos ver se dá certo. Pronto, deu certo. Tá tudo Eu? certo. Tá tudo certo. Ai, gente, que bom. Graças a Deus. Bom, como eu ia dizendo, né, gente, para quem tá vindo da ONG Ágata pra cá, a gente vai estar falando com a professora. Eu vou chamar ela muito de professora, porque ela é minha professora da universidade. Muito querida por todos os alunos. E eu vou estar vindo e volta chamando ela de professora, gente, porque já é hábito. Hábito é uma coisa que a gente fica difícil de tirar, né? Mas a gente vai estar falando com a professora Milena Aragão, doutora e mestre em educação, gente. A gente vai estar falando sobre abuso infantil. E eu já vou deixar que ela também se apresente, né? Que ela fala um pouco sobre ela. E a gente já inicia no assunto que é muito importante. Então, por favor, não saiam, compartilhem esse vídeo, que é importante para você que cuida de criança, para você que tem filho, sobrinho, você que é cuidador, é importantíssima essa palavra da professora Milena hoje. Fica à vontade, professora Milena. Obrigada, querida. Eu tô te ouvindo um pouquinho travadinho, mas eu vou Ah, procurar fazer um esforço de atenção para quando você for conversar ou perguntar alguma coisa. Enquanto isso, ok, talvez a conexão vá melhorando, mas eu tô te vendo bem e eu que acho, e o bom. pessoal também tá dizendo que tá tudo ok. Então, me Tá sinto mais ótimo. qualquer problema que der com relação a vídeo pausado, esse horáriozinho, horário que as lives vão acontecendo, aí, talvez influencie um pouquinho isso. Ah, isso é verdade. Tá tendo uma sugestão para colocar o fone, mas eu não consigo agora colocar o fone. Eu teria que fazer toda uma reengenharia aqui do celular para botar o fone pela posição que o celular fica. Então, eu vou tentar ir sem o fone, mas eu vou tentar falar alto para ver se ajuda, só que eu não consigo botar o fone agora. Bom, você já fez uma introdução muito bacana para o tema, que a gente vai conversar, tá dizendo que tá tudo ok, então vou seguindo. Ah, Quando você convidou, né, para falar sobre, me veio uma série de reflexões na cabeça disso, né? Porque é uma marca que fica, acho que você sumiu, travou. Vamos ver, vou tentar dar continuidade. Uma pessoa falou que travou tudo. Pessoal, como é que vocês estão assistindo? Estão conseguindo me ouvir bem? Ver? Dá uma, dá um ok, se tiver tudo bem. O som tá travando, o áudio tá ruim. Deixa eu. Eu acho que não é. Ó, tá travando. Eu acho que é a conexão. Opa, perdão, gente. Eu acho que é a conexão mesmo. Vou tentar colocar É, aqui. muita Eu fiz gente, uma né? Esse horário é bem. Melhorou o som? Olha, Melhorou o ficou som? legal, ficou melhor. Melhorou? Pessoal, eu ainda te escuto travando, mas você consegue me escutar bem? Eu tô Eu ouvindo acho que é a bem. internet.
Eu acho que é a internet mesmo. Conseguem, pessoal? Botam. Ó, pronto. A Tatá Melhorou bastante. Beleza. Então eu vou ficar com o bichinho aqui pertinho de mim. Se ficar ruim, eu levanto ele aqui, não tem problema. Quando a gente fala. Oi? Agora, a sua fala comigo, ela trava um pouco. Aí eu não consigo. Parece que tem um vento. Melhorou? Acho que agora melhorou. Tinha um vento mesmo. Era o ventilador. Bom, eu vou dando seguimento. Qualquer coisa vocês podem me sinalizar, tá? Na escrita ou na fala, a Valéria também. Veja. A primeira coisa que me veio à cabeça, né, quando a gente fala de abuso sexual infantil, me trouxe a reflexão com relação ao olhar para que a gente tem para a criança na sociedade. Então, pegar o abuso sexual infantil é um tipo de violência, um dos tipos de violência que a criança sofre. A criança não sofre esse tipo somente, ela sofre muitos tipos de violência ao longo da vidinha dela, algumas inclusive naturalizadas, como a violência física. Ela é muitíssimo naturalizada. Então, quando a gente vai pensar sobre o abuso sexual, a gente tem que pensar, esse abuso é em quem? É na criança. Que sujeito é esse? Que sujeito social é esse? Como é que essa pessoinha no sentido de tamanho, ela é pequena ainda, ela está em desenvolvimento ainda, ela depende tanto da gente ainda. E como é que nós vemos a criança na sociedade? A gente dá voz a ela, a gente escuta a criança, a gente vale a criança. Como é que a gente faz com esse sujeito? Então, a dimensão, o tamanho que nós damos para a criança na sociedade vai fazer muita diferença na forma como a gente pensa, acolhe, escuta a questão do abuso sexual. Então, a primeira reflexão que eu faço é essa, e o primeiro convite que eu faço é o convite de pensar o papel da criança na sociedade e a importância dela na sociedade. A gente ainda pensa que criança não tem querer. Se eu penso que criança não tem querer, então eu também vou pensar que criança não tem falar. E aí eu não vou acreditar quando ela me disser. Se eu acho que criança não tem querer... Oi? Eu acho que eu vi alguma coisa. Tá um pouquinho travado. Eu falei exatamente, é isso mesmo. Se eu acho que a criança, o papel dela é me obedecer, então ela tem que fazer tudo o que eu quero, e se ela não fizer, eu vou bater nela, eu vou gritar com ela, eu vou humilhá-la. Então, isso é fundamental para não escuta. Então, a criança pode ficar com medo de me contar alguma coisa porque vai ter medo de apanhar, porque vai ter medo de ser criticada. Então, o abuso sexual, por trás, no entorno, no todo dele, tem todo um olhar para a criança, que ultrapassa esse tipo de abuso específico. Para a gente conseguir acessar esse tipo de abuso específico, eu preciso entender que tipo de vínculo eu construo com a criança. Então, eu vou voltar nesse tema mais adiante um pouquinho, mas isso é fundamental a gente pensar. Como eu escuto a criança e que valor eu dou para essa criança, socialmente falando, tá? Então, isso eu gostaria de ficar frisado. Além do abuso sexual, a gente tem o abuso físico. Não é o foco dele hoje, o foco é o abuso sexual, mas temos um abuso físico, que está extremamente naturalizado de tal modo que não é incomum ouvir a pessoa falando ou defendendo o bater. Ora, se bater em adulto é agressão, se bater em idoso é agressão, se bater em mulher é agressão, é violência, se bater em animal é violência, bater em criança é educação, por quê? Então, para a gente falar sobre o tema da violência, a gente precisa desconstruir a violência. E não é em um aspecto apenas, não. É em todo ele. Se eu estou sendo violenta quando eu estou gritando e humilhando uma mulher, por que quando eu estou gritando e humilhando com uma criança eu vou chamar isso de educação? Então a gente precisa desconstruir uma cultura da violência que existe no nosso país.
não apenas nosso, obviamente, mas eu estou aqui nele, né? Então é dele que eu falo. A gente tem uma cultura violenta. Então, meu primeiro convite é a desconstrução desse caminho, tá? É a reflexão sobre esse caminho. Eu escuto, eu dou valor, eu sou um sujeito onde eu possa ser acolhedora o suficiente para que essa criança possa me contar o que está acontecendo com ela, para que ela possa, inclusive, falar: eu não gosto que você faça assim. Como assim? Uma criança dizendo que não gosta? Sim, eles têm que querer sim. Eles têm que querer sim. São crianças, dependem da gente, mas não é a relação de dependência que vai estabelecer absolutamente nada, né? Então, a gente precisa olhar como um sujeito. A gente tem a violência física, a gente tem a negligência, a gente tem a violência psicológica, tudo isso que acontece, né? E perpassa a questão do abuso sexual. E mergulhando agora com mais propriedade, nesse breve tempo que a gente tem, eu vou, né, procurar ser específica, qualquer dúvida pode perguntar, tá, Valéria? Tá bom, eu tenho algumas dúvidas aqui. Também. Eu tenho algumas dúvidas aqui, mas vou deixar a senhora não perder a linha de raciocínio. Tá. Eu ouvi que você tem uma dúvida, mas falhou bastante. Só que você vai deixar para depois, é isso? Isso, falando que eu tenho algumas perguntas que eu selecionei. Também eu já peço para aqueles que estão nos assistindo já deixar suas perguntas. Eu sei que tem muita gente que trabalha com criança que está nos assistindo, que tem perguntas a fazer. Mas eu vou deixar que a senhora ande um pouco, se adentre um pouco mais no assunto, para a senhora também não perder a sua linha de raciocínio. Eu não estou ouvindo, não é que eu não esteja ouvindo, está travando bastante a sua fala. O que eu entendi é que tem pergunta. Uma delas você trouxe no zap, né? Exato. Mas quando você fala, parece que fica uma voz de robô no fundo, assim, sabe? Não tem problema, mas... então pode seguir, pode seguir. Então, assim, pensando em questão de abuso sexual. Geralmente a gente, vamos botar a gente num senso comum, pensa que o abuso sexual é a penetração. Né? Então, uma pessoa, um adulto, estuprando uma criança. Não é só isso, não. Tá? É além disso. Eu fiz uma listinha aqui do lado e volta e meia eu vou olhar para o lado para poder organizar a minha fala, porque se me deixar eu vou embora, sabe? Coisa de professor. Falo, nunca mais falo. Eu vou seguindo aqui para não sair do script pelo tempo da live. Então, assim, a gente define abuso sexual na infância e adolescência como uma situação em que a criança ou adolescente ela é usada para satisfação sexual. E ela ocorre não somente quando há penetração. Por exemplo, expor a criança à pornografia é abuso sexual. Obrigar a criança a ter relação com uma outra pessoa. Opa! Então, aqueles meninos de 11 anos de idade que são levados para ter relação sexual, para perder a virgindade, porque tem uma cultura que diz que só é homem quando isso acontece, isso é abuso sexual? É abuso sexual. Isso é abuso sexual. Presenciar relações sexuais, presenciar o pai, a mãe ou outras pessoas tendo relação sexual, isso também é considerado abuso sexual. Ou então, masturbação, isso é considerado abuso sexual. Fotografar ou filmar crianças nuas em posturas eróticas para beneficiar, para o seu benefício sexual, isso é abuso sexual. Observar os genitais da criança para conseguir se excitar, mesmo que seja escondido, isso é abuso sexual. Falar sobre relações com a criança, estimular a criança nesse sentido, é abuso sexual. Então, tocar ou acariciar órgãos sexuais da criança, tocar ou acariciar o corpo de uma criança é considerado. Ter relação oral, anal, genital com uma criança. Então, assim, o abuso sexual ele é muito mais amplo do que apenas esse finalzinho, ter relação oral, anal, genital com uma criança. Ela vai muito além. O que coloca-nos a olhar
criança e olhar para a nossa postura frente a ela. Que mundo é esse que a gente está apresentando para a criança? Em especial quando a gente fala de cultura, com o menino. Os meninos passam muito por isso. Há uma cultura de que a gente tem que introduzir o menino logo nesse mundo adulto, hipersexualizado, para ele ser homem. O que eu estou fazendo com esse rapaz? Então é uma desconstrução cultural. No cerne do abuso sexual existe uma cultura. E a gente precisa refletir sobre ela. E a gente precisa desconstruir essa cultura. Eu vou até adiantar um pouquinho. A ideia de que a menina que está usando short curto, ela está se insinuando, a menina que... Entende? Então, o machismo, ele também está na base. É um dos solos do abuso sexual. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia para educarmos melhor e protegermos as crianças. Não sei se está ficando claro, pessoal. Para mim, você, Valéria, aparece rodando, a linha rodando. Então, não sei se você está querendo conversar, enfim, mas vai dar certo. Vamos seguindo. Dá para me ouvir agora? Tô te ouvindo melhor. Tô te ouvindo Ai, melhor. que bom. Eu tenho uma pergunta, professora. Uhum. A pergunta é, a pessoa que passou, né, por abuso sexual, que já é adulta, ela ainda pode denunciar o seu abusador, mesmo que isso tenha acontecido só na infância? Eu não tô conseguindo ouvir. Só eu vi a parte, eu tenho uma pergunta. O restante vai tudo travadinho para mim. Pro pessoal tá bom. É comigo a questão. Que pena. Se você puder digitar, Estou fazendo aí eu isso, vou. professora. Puxa vida, olha só, né? O que interessante, o quanto a gente precisa ser flexível e nos reinventarmos para essas novas tecnologias, trabalhar a paciência também para essas novas. Então, assim, eu vou esperando ela digitando, tá? Travou para mais alguém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Travou para mais alguém? Pode me sinalizem aqui que eu vou tendo uma noção, tá? Então, assim, partindo desse princípio, bom, agora eu sei, ó, travou, pessoa que sofreu. Então, eu vou falar sobre isso. Tem um slide aqui certinho, uma lei, tá? E eu vou falar sobre isso, que mudou a lei. Então, ela tem um tempo para isso. Então, tem um slidezinho bem bonitinho, né? Uma partezinha aqui que eu vou falar, mas pode sim. E aí eu vou te responder com mais detalhes essa questão. Ela ainda pode denunciar, sim, mesmo depois de adulta. Há uma lei que é 20, bom, vou adiantar, é 20 anos após os 18 anos. Então, antes dessa nova lei, por exemplo, se aconteceu comigo aos 3 anos de idade, eu tenho 20 anos após, até eu posso denunciar. Agora não. Com os 20 anos após, é contando dos 18 anos. Então, eu tenho até 38 anos para denunciar. Tá? Então, legal. Pode sim. Bacana, né? Se não me engano, é a lei Joana Marão, daquela nadadora. Então, bacana. Então, assim, pensando legal. Sobre esse processo, do que é o abuso, né? Então, a minha ideia aqui, nesse primeiro momento, foi ampliar que abuso é quando há penetração. Não. Você pode estar abusando sexualmente de uma criança, expondo ela a observar você tendo algo, ou colocando você para ver um filme. Você que eu digo criança, né? Colocando a criança para ver um filme. Eu já na escola, né? Quando eu atuava mais diretamente com psicologia escolar, isso ficou muito claro numa situação que a criança desenhou, né? Toda uma cena que a professora olhou e ela me trouxe, eu olhei assim, peraí, alguma coisa está acontecendo com ela. Mas foi de imediato, a gente chamou os pais. E aí os pais disseram que ela foi para Cruz nas férias e lá tinha um dos tios estava assistindo o filme pornográfico, filme pornô e colocou as crianças todas para assistir com ele. Que horror. E a menina passou um bom tempo desenhando isso, falando sobre isso, perguntando sobre isso, assustada. A criança não entende o que é aquilo. E ele não tinha noção de que isso também era abuso sexual.
Então, eu trouxe essa ideia justamente para ampliar esse conceito. E a gente tem mais cuidado, né, quando a gente for com a criança no entorno desse assunto. E aí a gente pode se perguntar, quem é esse abusador? E aí eu respiro fundo para responder. Aí eu respiro fundo. 90% é família. É família. Pai, tio, vô, a grande maioria. Mas eu falei pai, falei tio, falei vô, falo o irmão mais velho, falo o padrasto. Eu trouxe a voz, o masculino, né? Porque a grande maioria é menina. Existe abuso com menino. Estou dizendo a grande maioria das denúncias são meninas as abusadas. Então, aquele espaço que deveria acolher é o espaço da violência. E isso é muito complicado. É muito complicado. O que nos torna ainda mais desafiadora a nossa ação. Porque a família, ela é um grupo social privado. Não é na rua. A gente tenta proteger na rua, né? Mas, na realidade, a grande maioria disparado é dentro da própria casa. O que torna ainda mais complexa a proteção, porque às vezes ocorre numa família cuja a mãe também está sofrendo violência desse companheiro. Quer dizer, já junta duas coisas. E aí fica mais complexa ainda a nossa atuação. Então, para falar de abuso sexual, a gente tem que olhar para dentro das casas. Então, esse é um perfil muito claro dos abusadores. Ocorre dentro de casa. E aí fica mais difícil a visualização. De acordo com o Disque 100, eu peguei, né, essa informação atual, eu já adiantei, mas eu vou colocar novamente. 92% das denúncias de violência sexual contra a criança e adolescência, as vítimas eram do sexo feminino. Né? Então, é muito gritante. Não que não ocorra com os meninos. E aí a gente pensa, né? Será que a gente está vendo também? Será que há uma naturalização do abuso de outra forma com esses meninos, na imposição deles a uma relação sexual, né? Que isso acontece bastante, né? Na obrigação. Então, é uma cultura que a gente precisa observar, mas a maioria é do sexo feminino e ocorre. O perfil do abusador é dentro de casa. Eu tô vendo que tem uma pergunta que eu não sei se é pergunta. Aos 6 anos o senhor me... Opa! O senhor tentou me beijar. Contei pro meu irmão na época. Ele me aconselhou a falar com a minha mãe, mas ela não acreditou. Você deve ter entendido errado. Exatamente. Por isso que eu comecei com aquela fala. Qual é o papel da criança nessa sociedade? Como é que a gente vê a criança? A gente precisa acreditar no que ela diz. A gente precisa proteger esse sujeito que é tão dependente da gente. Né? Ela não tem para onde ir, a não ser para os nossos braços. Que braços são esses? Que escuta é essa? Né? Nós adultas, a gente vai para uma ONG com as nossas pernas, a gente vai para a vizinha com as nossas pernas, a gente busca em algum lugar a ajuda com as nossas pernas, com nós. A criança não tem isso. E esse abuso vindo da própria família é muito cruel, porque vem justamente de quem ela mais acredita, de quem ela mais confia. É muito doloroso, é muito doloroso. E não é uma dor física, é uma dor física apenas, né? Porque a dor física é enorme, mas é uma dor emocional muito forte, que daquele que devia me proteger me machuca. Que aquele que devia me proteger me deixa em situações desconfortáveis, que eu não quero vivenciar. Então, primos também, né? Primos também. Enfim, é esse entorno
da criança, né? Do contexto que a criança vive, que é próximo, o tio que é próximo. Então, aqui, né? Antigamente os pais levavam os meninos a partir de 12 anos às casas de prostituição para virar homem. Então é isso que eu digo. E não se pensava que isso é um abuso sexual. E eu atendo rapazes, né, que passaram por isso fica muito claro. Em termos de decorrências, né, de construção de vínculos na vida adulta, de relação mesmo com o sexo na vida adulta. A gente precisa desconstruir muito essa noção de poder. Ainda tem mais uma questão. Com relação ao bem, né? Da familiar, do pai para com os filhos, para o pai para com a filha em especial. Existem culturas, grupos sociais. Eu soube de um deles, né? Eu não vou dizer o local, mas enfim, de uma comunidade onde elas acreditavam, aquele grupo social acreditava que a primeira relação tinha que ser com o próprio pai. Então as crianças, isso assim, aos 11 anos, então as crianças ficavam, mas eu não gosto, mas é cultural, mas é... Então a gente precisa, a nossa imersão, nosso mergulho nesse assunto precisa ser um mergulho mesmo observando esse contexto, compreendendo esse contexto, mas atuando nesse contexto, porque existem pessoas que precisam de ajuda nele, né? E a escuta, ela é muito importante. Bom, como é que a gente pode identificar, né? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Opa, tá subindo. Crianças, eu não tô conseguindo ler porque ele some. Ele tá subindo da minha telinha. Mas vamos lá. Crianças dormindo no quarto dos pais é correto? Depende. A cama compartilhada não é indício de que isso vai ser um processo de abuso. Isso não é observado como algo que é melhor não, se não necessariamente. O que a gente precisa ver é a relação dessa criança e mais o comportamento, que comportamento essa criança está apresentando. Mas só o fato de dormir não necessariamente consiste em uma questão de não. Então, eu vou te responder essa. Que legal, bonito. Dependendo da idade, que tem uma pergunta aqui, né? Eu vou gravar essa live e vou disponibilizar ela para ti. Então, eu vou ler a pergunta, porque quando eu gravo no YouTube não aparecem as perguntinhas, só aparece o áudio. Me sinto desgastado em não ter um momento sozinho com a minha parceira, até mesmo na hora de dormir. Como faço para o meu filho entender que precisamos dormir sozinhos? A resposta vai depender da idade da criança, né? A resposta vai depender de como é que a criança está se percebendo nesse processo com construção de vínculo com vocês, mas é possível sentar com a criança e estipular alguns combinados devagarzinho, né? Às vezes tem pais que falam, a partir de hoje você vai dormir no seu quarto. Nossa, mas foi durante bastante tempo dormindo com os pais, de repente de uma hora para outra nunca mais vou poder. Então isso dá muito medo, muita angústia naquela criança, Então minha sugestão é sentar e ir devagarinho, fazendo combinado, conversando e fazendo vou brincar com a palavra de desmame, muito devagar, que não seja de uma hora para outra, que não sejam todos os dias, mas que possa sentar e conversar. E também conversar entre vocês, né? Porque às vezes para um dos companheiros é gostoso ter a criança na cama. É gostoso esse ego para a família, para os pais ou para a mãe também, né? Então, a minha sugestão é que converse primeiro entre si para saber se vocês se sentem nesse entrelaçamento, se os dois realmente, do fundo do coração, têm essa ideia. E devagarzinho, doses homeopáticas, conversando, para ir fazendo não é separação, mas essa orientação de maneira respeitosa. Então, professora,
sugiro, Tem uma né? pessoa que fez uma pergunta aqui, o Rô Aragão. Ele perguntou: e tomar banhos junto com os pais? Pode ser com Rô Aragão, uma eu boa. conheço. Eu vou colocar o depende. Depende do vínculo que essas duas pessoas construíram ao longo do tempo, depende da cultura, de como é que a família significa esse processo, né? Depende da idade, depende de muita coisa. De repente, no futuro dá para fazer uma live observando mais esses processos. Mas depende da idade, depende da cultura familiar, depende da relação que a criança tem com esses sujeitos, depende da forma como esses sujeitos veem, né, esse processo de tomar banho juntos. Então, tem muita coisa envolvida. O que eu trago para a gente ficar atento com relação ao abuso sexual, como é que eu posso identificar, então? Já que em alguns momentos dependem. A relação desse adulto com a criança, isso, da idade. Por isso, assim, eu não sou adepta à receita de bolo, sabe? Eu acho que receita de bolo é para fazer bolo, não para fazer gente. A gente tem muita complexidade, então tudo precisa ser ouvido e entendido com atenção. Porque no momento que a gente entra na receita de bolo, a gente perde o sujeito. E a gente olha esse sujeito como um ingrediente, e ele não é. Né? Então depende de muita coisa. Mas o que a gente precisa ficar atento? Tá? A relação entre os dois, entre o adulto e a criança. E mais, comportamento da criança. O comportamento da criança. Por exemplo, era uma criança. Bom, eu parto do princípio que os pais não conhecem os filhos, olham para os filhos, escutam os filhos e percebem o comportamento dos filhos. Se não faz, é bom fazer. Porque isso entra na alçada do estreitamento, da construção do vínculo. Tá? Então, quem é o seu filho? O que tira ele do sério? O que deixa ele chateado? Quais são os comportamentos que comumente o seu filho faz? Por que é importante fazer isso? Né? Esse olhar. Justamente para perceber quando muda. Porque a questão está aí. Porque tem pais que não Aumento da conhecem seus filhos, agressividade. né? Precisa conhecer. Tem pais que não conhecem seus filhos, né, professora? Tem, infelizmente tem. E a gente precisa conhecer. Essa questão do trabalho, Como é que a gente conhece? o dia todo no trabalho, voltar só à noite. Às vezes os filhos são criados por babás, outros parentes, né? Tem mães que deixam com avô, avó. Então, existe muito essa questão que dificulta os pais conhecer o comportamento dessa criança para identificar se houve uma mudança ou não. Eu acho que a atenção, ela deve ser primordial. Mas, assim, eu só consigo identificar algo se eu olho para esse algo. Eu só consigo perceber a existência de alguém se eu olho para esse alguém. Senão, quem ele é para mim? E o que é esse olhar? É brincar junto. Como é que eu posso conhecer o meu filho? Brinca com ele. Brinca com ele. É uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão. Eu sei que a vida puxa para tudo quanto é lado em termos de trabalho, de estresse, mas tem um sujeito que está sob sua responsabilidade, sob sua guarda, e a responsabilidade ela é afetiva também. Existe a negligência afetiva, né? Então, qual é o tempo de qualidade que eu estou dando para essa criança? E qual é o tempo de qualidade que eu estou dando para outras coisas? Celular? Entende? Então, o que eu estou olhando? Para e organiza a sua agenda para ter um tempo para acompanhar. Mesmo que eu não me dou bem acompanhar os estudos, tudo bem. Mas fica perto, pergunta. O que você gosta, do que você não gosta? Do que você gosta de brincar? Vamos brincar de escola? E aí você vai entender como aquela pessoa que é uma criança, vê a escola, através do lúdico, da brincadeira. De passear um pouco, de sentar, de ver um filme junto e perguntar o que você está achando desse personagem. De estar juntos. Eu não consigo ver a violência se eu não vejo a pessoa. Então,
escolher e ter um filho é um caminho que faz pensar o que eu preciso flexibilizar para poder dar conta dessa pessoa que passa tão rápido. Para vocês terem uma noção, e que às vezes a gente não para pensar muito nisso, a gente tem 12 anos de infância. 12 só. Bebê é 1 ano e meio, depois seu filho não é mais bebê não, é criança. Depois vai até 12. São 12 anos de infância. E quantos anos depois de adolescência e vida adulta? A gente tem muito mais tempo de vida adulta para ser adulto do que para ser criança e construir as bases afetivas. Que tempo de qualidade eu estou dando a isso? Que ouvidos eu estou dando para essa criança? Então, quando eu tenho uma das lives que eu fiz, que validar sentimento, convido no meu YouTube, Milena Aragão Psicologia, e ouvi essa parte do validar os sentimentos para ajudar a tornar presente aquele sujeito. Então, se eu quero identificar um abuso, como é que eu vou identificar se eu não olho para o sujeito? Se eu não acendi a luz em cima desse sujeito para enxergá-lo? Então, meu filho está passando por algum problema, meu filho, minha filha, um dos indícios é aumento da agressividade. O que está acontecendo? Nunca falou desse jeito, nunca foi assim, não é de fazer essas coisas. O que está acontecendo? A pergunta é essa, e não que criança agressiva vai já para o teu quarto. Aquele mau comportamento está querendo me dizer alguma coisa. O que está querendo me dizer? Fuga de casa, isolamento, de repente fica mais sozinha, não quer falar com as pessoas, não quer o toque, gostava de abraço, agora não gosta mais de abraço. O que está acontecendo? Perde interesse em brincadeiras, Isso. Perfeito. Perde interesse em brincadeiras, interesse escolar, lazer, que eram coisas que a pessoa gostava, agora não quer mais. Em ter amiguinhos, de brincar com os amigos, agora não quer mais. Antes ia para casa do primo, agora não quer mais ir para casa do primo. O que está acontecendo que eu não quer mais ir? O que aconteceu lá? Então, essa dúvida que a gente não quer conviver mais com determinado membro da família, chora quando tem que sair ou estar na presença de um determinado membro da família. O que está acontecendo? Alterações fisiológicas, insônia, nunca foi de ter insônia, agora a criança não está conseguindo mais dormir. O que está acontecendo? Comportamentos regredidos, como por exemplo, já parou na cama, mas agora voltou, daqui a pouco, do nada, começa a fazer xixi na cama. Então, por que eu fiz isso aqui? Não existe do nada, gente. Uma razão de ser. Muita coisa no fundo desse iceberg. Então, começou a ter, fazer xixi na cama, que antes não fazia, começou a ter prisão de ventre. Então, o intestino fala, né? O intestino está relacionado com essa questão de medo. Dores abdominais, quando não tinha, ganho de peso, perda de peso. São indícios que eram coisas que não aconteceram e passaram a acontecer. Então, vamos ficar atento. O que está acontecendo? Se eu tenho uma cultura punitiva, eu não escuto. Vai para o seu quarto. Fez xixi na cama, bate e vai secar, vai lavar. Meu Deus, esse xixi na cama, ela está querendo me dizer alguma coisa. O que essa criança está querendo me dizer? Que de repente começou a fazer isso. Peraí, não é... O que está acontecendo por trás? Então, olhar a criança é isso. É perceber esses comportamentos dela como um sinal. Um sinal de que algo diferente está acontecendo e a gente precisa investigar. Alterações emocionais. Era uma criança alegre de vez, daqui a pouco está triste demais e não aconteceu nada assim, do tipo, às vezes a criança fica triste quando um amiguinho falece, quando muda de escola que deixou muitos amiguinhos já, mas não aconteceu isso. Não foi o falecimento de alguém importante, não foi a ida embora de um amiguinho importante. O que aconteceu para ter essa tristeza toda? Esse choro frequente, tentativa de suicídio, esse embotamento afetivo, como eu coloquei, né? De querer Antes a criança aceitava abraço e vinha e brincava, e agora tu toca, ela é arredia, não quer sentir o toque. É estranho.
isso vem carregado com muita culpa. Com muita culpa. Principalmente quando é alguém da família. O que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu me insinuei? Pronto. Aí vem a questão da cultura, né? Mais uma vez. Então a gente precisa desconstruir muita coisa para olhar para o abuso sexual. Outro indício, uma criança que nos desenhos dela passou a desenhar órgãos sexuais ou algo muito parecido com os órgãos sexuais, né? Desenhos que parecem genitais ou de formas ou de situações que tu bate o olho no desenho, assim, tem algo estranho. Foi o que aconteceu com essa menina que eu atendi lá na escola. Ela com a argila fazia muitos objetos fálicos das férias, ela não fazia. Ela não fazia. Então, o que está acontecendo? Aí a professora pediu para desenhar. E no desenho veio, opa, e aí chamamos os pais e o que acabou eles avisando, né? Então, assim, a gente só vê o abuso quando a gente vê a pessoa. Se eu não vejo o abuso, se eu não vejo a pessoa, eu não consigo ver o abuso ali. A não ser que seja extremamente gritante. Teve um caso, certa vez, de uma menininha que eu atendi, que o abuso ocorreu, ela tinha 3 anos de idade, foi, né? E aí a tia dela foi buscar, e aí foi dar banho nela. E ela sentiu dor, né? Quando tocou nos órgãos genitais, ela falou, ai, opa, tem alguma coisa estranha. Ai, por quê? Vamos ver o que aconteceu. E conversa vai, conversa vem, a menina tocou, não, que meu pai brinca comigo, ele diz que é nosso segredo. Então, tem muito... E às vezes, as crianças têm medo porque são ameaçadas. Se você contar, deixar de gostar de você. Se você contar, eu vou fazer alguma coisa com a sua família. Se você contar, ninguém vai acreditar. Então, além da dor física, ainda tem o peso emocional da culpa e do medo. A ameaça. É cruel. É cruel. Né? Professora, eu tenho uma pergunta. A senhora consegue me ouvir bem? Consegue me ouvir bem? Bem, não. Eu consegui a parte. Consegue me ouvir. Ah, então tá. Bem... eu tenho uma pergunta para a senhora referente a isso que a senhora está falando. E quando a criança conta e por ser o abusador alguém da família, a família não acredita, quais são as consequências para essa criança? Conseguiu me ouvir, professora? Não consegui. Eu vou escrever. Tá. Eu vou escrever, professora. Eu acho que eu ouvi, melhor eu não testar. Eu vou deixar você escrever. Se a criança tem algum segredo, é importante. Ela, dependendo da idade, ela vai ter alguns segredos com amiguinhos, mas é importante a gente ser uma pessoa que ela vai ter coragem de contar as coisas quando for sério demais. E é aí que eu vou chegar. Quando que a gente precisa educar essa criança? Quando a criança, ninguém acredita nela. Olha só. Quando a criança não conta pra mãe, ninguém acredita. É muito difícil. É muito difícil. Como é que essa criança vai ser ajudada se não tem nenhum adulto no entorno que acredita nela? Geralmente a escola fica ligada. Geralmente a escola fica atenta. E geralmente vem da escola muitas denúncias. Por isso que é muito importante trabalhar a educação sexual na escola. Educação sexual não é dizer para a criança como é que ela vai fazer sexo. Educação sexual, e isso eu vou dar várias dicas para vocês no final, dicas de livros e de vídeos no YouTube que podem ajudar nesse processo. É poder mostrar para a criança que corpo é esse, onde é que ela pode ser tocada, onde é que não pode, para poder contar para os adultos no entorno o que está acontecendo com ela. Então, se vídeos a gente não... né?
Eu ouvi você falar a palavra da internet. É um outro mundo. Tem vídeos educativos, tem vídeos educativos sobre isso também. Bons sim, vídeos, né? Tem muita coisa. E a questão da internet, ela não é uma babá. A internet é um mundo. E se a gente não deixa as crianças andarem nesse mundo aqui, né, palpável, de qualquer jeito, no mundo da internet também não pode. Então precisa ter esse olhar, precisa ter esse controle. E por isso eu acho muitíssimo importante o papel das ONGs em promover debates e sensibilizações com os pais sobre isso. Porque às vezes a gente não se dá conta, né? No meio de tantos afazeres, de tanta preocupação. Imagina uma mãe solo que tem que dar conta dela, dar conta dos filhos, dar conta de botar dinheiro dentro de casa. Como é que ela vai conseguir olhar tudo isso? Precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Então, o papel das ONGs é muito importante para ser essa rede de apoio que possa ajudá-la nesse processo onde ela pode pedir ajuda. Eu valorizo bastante o papel. Na escola também é uma outra rede de apoio. Porque é muito complicado. E quando a criança não tem absolutamente ninguém, como é que a gente vai ajudar ela? Sim. Às vezes ela conta para uma amiga. E a amiga conta para a mãe. Que a amiguinha está passando por isso. Sabe? Às vezes chega no ouvido de algum adulto que vai acreditar. Então, que sejamos o adulto que vai acreditar. Né? Eu faço esse convite. O que a gente pode fazer? Denunciar. Amanhã eu vou fazer uma live aqui no meu Instagram sobre conselho tutelar, com ex-conselheiro tutelar fantástico, que eu tenho extrema admiração, o Sávio, onde a gente vai explicar esse processo, como é que o conselho tutelar atua, de que maneira pode ajudar, como é que podem ser as denúncias, mas eu não quero me apresentar na denúncia. Pode não se apresentar na denúncia, mas fazer a denúncia mesmo assim. Então, acho que vai ser um complemento amanhã, né? Essa questão para a gente mergulhar no papel do conselho tutelar. Vai ser amanhã às 5 horas aqui no meu Insta. Então, assim, denunciar, conselho tutelar, acreditar na criança. Não falar que é bobagem. Se ela falar que alguém tentou agarrar, que alguém tentou dar um beijo, se ela fala não quero, não quer, não força, não obriga. E aí ela vai entendendo que ela pode botar o limite no corpo dela. E que ela pode, olha, aconteceu isso comigo. Bom, então a gente vai... Agora, é doloroso como pai, como mãe ouvir? É. A mãe dessa menina que eu atendi foi violentada, né, abusada pelo pai aos 3 anos. Nossa, como ela se sentiu culpada. Então ela tinha dificuldade de olhar para a criança, porque toda vez que eu olhava para a filha, ela lembrava dela. Ela lembrava da dor dela como mãe de não ter conseguido acolher, de não ter conseguido proteger. Então, a mãe dessa criança, o pai, se for, né, a maioria acaba sendo pai, padrasto, enfim. Essa mulher também precisa de um acolhimento, também precisa de ajuda, também precisa de apoio, porque é muito difícil lidar com esse processo. Então, o que fazer em termos de o que fazer de fato é denunciar, né? E trabalhar na prevenção. Então, acreditar na criança, observar o comportamento dela, o que ela está fazendo de diferente que ela não fazia antes. Deixa eu mexer aqui o celular pro cantinho. Não fazia antes e agora passou a fazer. O que está acontecendo? Ter cuidado, né, em deixar a criança com qualquer pessoa. Eu falo assim porque, infelizmente, a maioria dos casos são de pessoas muito próximas, avô, padrasto, tio, amigos íntimos da família. Então, assim, é muito complicado a questão da prevenção, porque são pessoas que, para você que é pai e mãe, é de alta confiabilidade. Então, sim, o que você está falando é de extrema importância. Cuidado com quem a gente deixa as crianças. Né? A gente precisa observar. Por isso, o comportamento da criança é muito importante. Por isso é muito importante. Se a criança, de repente, chega em casa chorosa, e eu não quero falar sobre isso, opa, fica atenta, tem alguma coisa acontecendo aí. Essa criança que veio para mim, que foi violentada, ela veio com a reclamação, a demanda, melhor dizendo, que essa criança é muito agressiva, ela é agressiva demais. Ela é agressiva com todo mundo, colocando a culpa nela. Quando eu fui investigar,
ela tinha sido abusada. Então, a gente tem que tirar os rótulos para poder aparecer a pessoa. Voltando numa coisinha que você colocou, tá? Prescrição da pena, que eu anotei aqui. Prescrição da pena em crime sexual cometido com a criança, tá? Lei 12.650. 20 anos para denunciar o crime, a contar de 18 anos. Então, dos 18 anos, eu tenho 20 anos, então, olha quanto tempo eu tenho ainda para contar, né? Então, meu limite de idade é até os 38 anos, que consta na lei. Então, se aconteceu aos 10, eu tenho até 38 anos de idade para poder denunciar. Então, se eu tenho 30 anos de idade, aconteceu comigo lá com 10, eu posso denunciar. Tá? Isso é o que a lei preconiza. E é tão importante a denúncia, mesmo você sendo mais velho já, porque você acaba também inibindo aquela pessoa a cometer ainda o crime, né? Porque muitas das vezes você não foi a única pessoa que aquele abusador tocou. Às vezes você já é adulto e ele continua abusando da neta, continua abusando da bisneta. Então, o nosso papel como mulher em denunciar a denúncia faz com que haja realmente, né, aquilo que a gente espera, né, que é o criminoso ir preso, mas também a prevenção de outras mulheres e outras crianças passarem pelaquela mesma coisa que a gente passou. Então é importante denunciar. Eu sei que a denúncia, ela carrega em si um peso, uma carga muito grande de culpa. Mais uma vez eu retorno na desconstrução dessa cultura machista que diz que se a mulher foi violentada, a culpa é dela. Se o adolescente foi violentado, a culpa é dele. Se a criança foi violentada, fez alguma coisa. A gente precisa tocar nesse assunto. A culpa não é da vítima. A culpa não é da vítima. E em contrapartida, esse autor da violência, ele também precisa de um espaço de ajuda. Então a gente precisa de políticas públicas para lidar com essa situação. É questão de política pública, sabe? Porque dentro da ideia de política pública, a gente pode ter várias ramificações, vários braços para tocar num tema tão complexo e sistêmico. Então, um dos braços é a desconstrução dessa cultura que culpabiliza a vítima. Isso é muito difícil. E aí dificulta, de fato, né, a denúncia. E ainda tem mais. A mulher cujo parceiro violentou da filha e essa mulher depende financeiramente desse homem. Caramba, olha que difícil. Olha que complexo é isso. A gente precisa de políticas públicas de acolhimento dessa família. Então, é um conselho tutelar forte e não apenas punitivo, que é amanhã que o Sábio vai falar sobre isso, mas de educação, sensibilização e acolhimento. E aí eu volto a insistir. Abrir canal de escuta. Eu não consigo ver o abuso se eu não vejo a pessoa. Educação sexual. É inadmissível a gente não ter educação sexual nas escolas. Inadmissível. Quem acha que educação sexual na escola é algo para ensinar a criança, para estimular a criança, não é isso. Se a maioria, muito disparado, acontece dentro da família, como é que eu vou relegar ao pai e à mãe a conversar sobre isso? Se é o próprio pai que faz isso. Não vai ter escuta dentro dessa família. A criança não vai chegar lá. Entende? Com certeza. Não vai ter. Fora a cultura que a gente tem de não se falar sobre isso. Eu não vou falar sobre sexo dentro da minha casa. Né? Isso. Uma das pessoas que eu ouvi falar que é favorável a não ter educação sexual na escola, fala com a casa, né? O papai e mamãe que tem que discutir. Aí perguntaram para essa pessoa, numa entrevista na TV. Sim, você fala sobre isso com seus filhos? Aí ele ficou sem graça, falou assim, não, eu não falo sobre nada disso não, eu deixo para a mãe deles. Peraí, mas não foi você mesmo que falou que tem que ser em casa o assunto e você não fala sobre esse assunto? Então que hipocrisia é essa? No momento que a gente deixa de falar sobre educação, a gente deixa de olhar para esse sujeito que
está sendo vítima dentro da própria casa. E aí acabou. Ela não tem para quem contar mesmo. Fica muito difícil. Verdade. Então, eu peço meu convite a repensar. E eu vou dar aqui algumas ideias. Essa live vai ficar gravada. A gente ainda tem quanto tempinho? Eu não lembro. Então, eu ia falar justamente que a gente tem aí no máximo 5 minutos, professora. 5 minutinhos. Então, começou assim, às 18 e já é 19h03. Ótimo. Eu vou dar algumas ideias aqui, tá? Para quem tem interesse. Não sei como falar sobre isso com meu filho e com a minha filha. Não sei fazer. Eu vou dar 6 caminhos, tá? Vai estar gravadinho aqui na live. Depois eu vou transcrever e vou botar no meu Instagram, tá bom? Pipo e Fifi é um livro infantil. Pipo e Fifi, da Caroline Arcari e ilustrada pela Isabela Santos. Fala sobre um bichinho, né? Que foi abusado. Então, como falar sobre isso? Outro livro, Não Me Boboca, da autora Andrea Taubman. Outro livro, Sem Mais Segredo, Juju, uma menina muito corajosa. Da Ana Cláudia Bortolozzi, Maia, Dárcia Amaro Ávila, Juliana Laparizzi e Raquel Batista Spaziani. Outro livro, O Segredo da Tartanina, escrito pelas psicólogas Cristina Fukumori, Alessandra Rocha Santos Silva e Sheila Maria do Prado do Soma. Acho importante falar o nome dos autores, né? A Mão Boa e a Mão Boba, de Renata Emily e ilustrado por Érica Lani. Que interessante, né? A Mão Boa e a Mão Boba. Olha quanta coisa que a gente pode utilizar. Eu vou transcrever e vou fazer um postzinho, tá? Para ficar gravado. E outra, que é uma série chamada Que Corpo é Esse? Parte do projeto Crescer Sem Violência, desenvolvido pelo canal Futura, em parceria com Childhood Brasil e Unicef Brasil, que é uma série mesmo, são vários episódios ensinando a nós adultos como é que a gente vai trabalhar isso com a criança, ao mesmo tempo também mostrando para a criança. Então, todos esses livros e também as séries são caminhos que nos ajudam a protagonizar a criança nesse processo para que ela possa reconhecer nela o abuso e contar pra gente. Que legal, que legal. Fantástico. Muito bom. Fantástico. Fantástico. Gente, né? A gente infelizmente está no nosso finalzinho, daqui a pouco vai cair nossa live. Mas eu queria, assim, imensamente agradecer a professora Milena. Eu sei que talvez ela não esteja me escutando tão bem quanto eu gostaria. Mas eu queria também agradecer a você que ficou ouvindo a live, que comentou, que deu seu, né, que falou conosco pela live. Muito obrigada. A live vai estar salva no nosso Instagram, tanto da professora Milena quanto também da ONG Ágata. A ONG Ágata também vai deixar, tentar deixar alguns links, algumas coisas em relação ao que a professora colocou, né, sobre o que a gente pode, livros que a gente pode ler, vídeos que a gente pode assistir, tá bom? E é isso, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, professora. A senhora Obrigada. Sempre com palavras tão relevantes da sala de aula para as lives, para o Teams, né, que a gente está se encontrando toda semana lá. Muito obrigada e obrigada a você. A ONG Ágata fica muito feliz de estar colocando para a sociedade assuntos tão relevantes e trazendo essas reflexões que é tão necessário a gente fazer, tá bom? Muito obrigada, professora. Obrigada mesmo. Foi um grande prazer. Uma pena não estar conseguindo escutar perfeitamente, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada. Parabéns pela ideia. Parabéns pela ideia. E eu estou à disposição no que eu puder auxiliar. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. Foi um prazer.